Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 5, nosso tema é o lamento de Jó. Irmãos, claro, este homem se lamentou pela sua situação, ficou se sentindo mesmo esquecido por Deus, se sentiu injustiçado, com certeza, meus irmãos, nas turbulências dos seus pensamentos, ali correndo mediante aquela situação que ele estava vivendo, com certeza deve ter pensado muitas coisas, mas em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus. Então aqui no nosso texto áureo, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Aqui nós vamos ver que Jó começa a dar frases, a dar sinais de que realmente o abalo é muito forte na sua vida. O abalo é muito grande na sua cabeça, no seu psicológico. E aqui na nossa verdade prática, o sofrimento pode nos levar a situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Irmãos, a angústia e o lamento e o drama, como como está correndo as nossas lições, está sujeito a acontecer sim na nossa vida. Eu sei que não é fácil, não deve ser fácil para mim, também já passei por provas difíceis, não é fácil. E claro que ninguém vai medir o que é aquilo, o que você pode ser provado. Nós somos provados na medida que Deus permite que nós venhamos a ser provados. Mas aqui, nós vemos que em Jó, capítulo 3, do versículo 1 ao 26, diz assim: depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Ele começa a amaldiçoar o seu dia, começa a amaldiçoar o dia que nasceu, começa a amaldiçoar mesmo que eu nasci, por que o peito da minha mãe não estava seco, e eu não ia beber leite, ou eu morreria de fome. Ele começa a falar por que da minha existência. Jó começa a questionar a sua existência de uma forma assim muito, muito grande. Aqui no versículo de número 12, porque me receberam os joelhos e porque os peitos para que mamasse, porque agora jazeria, repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim. Ou seja, se tivesse acontecido tudo isso, eu não teria existido, eu não estaria vivendo isso. Na bonança, claro, ele não pensou isso, porque ele é homem como eu e como você. Mas agora ele começa a pensar sobre isso. Porque a gente não quer viver situações difíceis na nossa vida, a gente só quer viver situações boas. E quando a gente vive situações boas, glória, quero continuar, tomara que eu viva até os 100 anos, ou passe dos 100. Mas quando a gente começa a viver situações difíceis, nós queremos o quê? Que a nossa vida seja encurtada e que nós venhamos morrer logo. Esse acaba sendo o desejo do nosso coração. E com Jó não foi diferente. Com os reis e conselheiros da terra para se edificavam casas nos lugares assolados, ou como príncipes que tinham ouro que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouve a voz do exator. Ali está pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Ali porque se dá a luz ao miserável e vida aos amarguras de ânimo, que esperam a morte e ela não vem. Cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura, porque se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e é quem Deus o encobriu, porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água, porque o que eu temia me veio e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. O versículo 25, ele fala muito conosco por quê? Porque é o que parece, irmãos. Aquilo que nós temos medo e receio que aconteça, é o que às vezes acaba acontecendo conosco. E com Jó, provavelmente Jó tinha medo, mas Jó era homem. Jó foi fiel a Deus, mas ele era homem. Ele era sujeito às mesmas paixões que eu e que você. Jó era sujeito. Então Jó tinha, provavelmente, vendo a sua riqueza, aquilo que ele tinha, claro, ele ficou, poxa, tomara que Deus me conserve assim pelo resto da minha vida. É claro, meus irmãos, mas não foi isso que aconteceu. A nossa introdução. Na lição anterior, vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver
na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu estado de debilitado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. E aí ele começa a lamentar pelos seus dias, pelo dia que nasceu, por que ele nasceu, por que ele veio à existência, será que não poderia vir outra pessoa à existência no seu lugar? Ele começa a questionar a sua existência, e depois que ele viu que não tinha jeito, que ele tinha que vir a existir, por que eu não morri quando criança? Por que eu tive que crescer? E começa a falar e começa a lamentar a sua existência. Parte 1. Primeiro lamento de Jó, por que nasci? Por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda essa carga emocional vivida por ele. Então ele começa a questionar, meus irmãos, aquilo que a gente questiona também. Por que da nossa existência? A gente passa por provas e dificuldades e a gente questiona a Deus por que nós viemos à existência. Por que eu nasci, Senhor? Por que eu nasci? Por que eu fui o espermatozoide, como que alguns dizem em tom de brincadeira, o espermatozoide vencedor? Por que no outro não conseguiu chegar no meu lugar? Por que o Senhor permitiu que eu viesse a existir neste mundo? Esse foi o questionamento de Jó, e esse é o nosso questionamento conforme as dificuldades e provações que nós passamos. Que em lugar de memória viesse o esquecimento. Neste momento de Jó, Jó não amaldiçoou a Deus como Satanás previra. Em vez disso, amaldiçoou o dia de seu nascimento. Então, ele amaldiçoou primeiro porque que ele nasceu, né? A sua existência. E depois disso, ele começou a quê? Amaldiçoar o dia que ele nasceu. Porque primeiro ele pergunta, por que nasci? Ou seja, ele amaldiçoou o seu dia, a sua existência neste mundo. Só que depois ele começa a amaldiçoar a sua existência neste mundo. Ele amaldiçoa antes da existência e depois ele amaldiçoa a existência. Então a gente vê, porque como que diz, porque Senhor, eu estava no plano do Senhor que eu viesse a existir neste mundo. E depois de eu existir, por que foi tão longe a minha trajetória? Eu deveria ser findado bem no começo. É assim que Jó está descrevendo. Em vez da ordem, viesse o caos. Mencionados os desejos de Jó para que o dia de seu nascimento não tivesse entrado no calendário e que dessa forma tanto esse dia como essa noite jamais tivessem existido no lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. E por quê? Porque em vez de paz veio a dor, em vez da ordem, o caos. Desse raciocínio Jó menciona a imagem do Leviatã. O assombroso animal marinho simbolizava o caos. Ou seja, ele fala, por que em vez de festa no meu nascimento, não teve luto, não teve o caos? Porque quando eu nasci, ele não coloca exatamente com essas palavras, mas a linha de raciocínio dele parece ser muito clara. Porque quando eu nasci, já não nasci morto. Porque não haveria festa, haveria o caos. E ele dá o exemplo dos animais, do Leviatã, que fazem com que tenha caos. Então aqui Jó, ele descreve a sua existência como digo, então tá, eu fui gerado 9 meses na barriga da minha mãe, que bom, teve toda aquela esperança, vai nascer, eu vim à existência. Mas quando eu nasci, devia ter nascido morto. Aí, como eu não nasci morto, eu devia ter algum problema, complicação com a minha mãe, para que minha mãe não pudesse me amamentar, porque antigamente não existia como existe hoje, esses leites que podem ser suplementos, as crianças morriam, muita criança morria, muita criança acaba sendo, as mulheres tinham aborto porque não tinha tanto acesso assim à medicina, como nós temos recursos como nós temos hoje. Então, ele desejou, e depois de nascer, nasceu um menino. Aí a gente, que bênção! Mas por que teve alguém, minha mãe, teve condições de me alimentar? Não devia ter condições de me alimentar, devia ter deixado eu morrer. Não devia, minha mãe não deveria ter leite para me alimentar, ela deveria não ter nada e eu deveria ter morrido. É assim que Jó descreve a sua vida. Parte 2, segundo o lamento de Jó, porque não nasci morto? É aquilo que nós estávamos falando, descansando em paz. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar, né? Então ele começa, é muito interessante, ele reclama da sua existência,
e reclama porque nasceu, e reclama porque não morreu. Primeiro ele amaldiçoou o seu dia, amaldiçoou o seu nascimento. E agora ele começa a reclamar do dia da sua existência, e começa a reclamar do dia que nasceu, e começa a reclamar porque não morreu. É o que a gente vê, meus irmãos. A gente questiona Deus da forma que às vezes a nossa vida é conduzida, da forma que Deus permite que as coisas aconteçam. E quando a gente vê que não dá resultado, a gente começa a reclamar. Jó não blasfemou contra Deus, ele reclama da sua existência. Ele reclama porque ele nasceu. Ele reclama porque ele não morreu. Por quê? É claro que naquele momento ele estava desejando a morte. Mas Deus não permitiu que o inimigo o matasse. Ele poderia desejar a morte, meus irmãos, tanto que ele quisesse. A morte não ia vir sobre ele. Então, a gente vê que ele sai do campo de questionar, no caso, né? E começa a entrar no campo de reclamar. Livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento de não existência. Irmãos, por que isso começou a acontecer? Existe um momento a gente acaba digerindo aquilo que aconteceu, acaba caindo na ficha. Vamos usar a linguagem popular, caiu na ficha. Perdeu tudo, foi tudo ali muito rápido, muito contínuo. E aí Jó começa a cair a ficha de Jó de tudo aquilo que aconteceu. E aí ele fica 7 dias, os seus amigos falam, ficam olhando para ele 7 dias, olhando o estado deplorável daquele homem que era um príncipe, um rei, né, coisa a gente fosse colocar, né, vivia como um rei naquela época, tinha muitas condições financeiras, muitas pessoas ao seu serviço, perdeu fazenda, perdeu tudo, perdeu empregados, porque alguns empregados só foram salvos para poder trazer a notícia ruim, e a gente vê o quê? Que ele começa a questionar as situações da nossa vida, e a gente vê aqui que livre de tribulações. Por que ele queria tudo isso? Porque ele não queria passar por tribulação. Por que muitas vezes a gente quer o fim da nossa vida, o fim da nossa existência, reclamamos porque isso, dizemos porque aquilo, questionamos a Deus por quê? Porque a gente quer ser livre de tribulação. E aqui no 3, uma realidade para todo cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto e ao sofrimento. O homem, quando nasce, ele já nasce chorando, meus irmãos. Ninguém quer sair da barriga da mãe. A partir do momento que nós saímos da barriga da nossa mãe, do quentinho ali, o alimento, não precisa fazer nada ali, meio líquido. Depois que a gente sai, aí começam as dificuldades. Aí a criança tem que procurar a mãe para poder se alimentar. A criança depende da mãe, assim, do amor de mãe para ficar mais perto, para poder se alimentar. Depende de outras pessoas. O animal dizem que é o único ser. O homem diz que é o único ser que não consegue sobreviver sozinho. Não consegue. Um bebê não consegue se alimentar sozinho, né? Então a gente vê que isso acontece. E em terceiro lamento de Jó, por que continuo vivo? Vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta. Por que se dá a luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo? Ou seja, por que o Senhor, sabendo que eu ia passar por tudo isso, por que o Senhor permitiu a minha existência? Essa é a questão de Jó. Porque o cristão ele vai passar por dor, ele vai passar por dificuldade, ele vai passar por tribulação, ele vai passar. Irmão, se você não passou ainda, saiba tenha uma certeza, vai passar por prova, vai passar por dificuldade. Claro, Deus permitiu, não nós procurando, que a gente busca Deus, ora a Deus, fala com Deus, a gente vai passar por prova. Só que a gente nós temos no nosso sofrimento, nós temos uma diferença com o ímpio. Qual que é? O Espírito Santo que nos consola, que nos dá força, que nos levanta e que nos ajuda. O ímpio ele não tem, nós temos. E nós temos o Espírito Santo mais eficaz quando a gente faz a vontade de Deus. Porque quando a gente não faz, o Espírito Santo vem falando para nós nos arrependermos para melhorar de vida. A gente não insiste naquilo e acaba passando por prova. Mas aqui, vale a pena viver? Irmãos, claro que vale a pena viver. A gente sabe que vale a pena viver, porque o sol nasce, a noite vem, só que depois é dia outra vez. E depois é noite, depois é dia outra vez. Depois é noite, depois é dia outra vez. A gente sabe que a nossa vida nessa terra,
Nós não estamos imunes a tribulações e dificuldades, porque toda vez a gente vai passar pela dificuldade. Hoje a gente não passa, mas amanhã com certeza a gente vai passar. Uma dificuldade, uma ali, outra aqui. E você acha que Jó, depois que ele recebeu toda a sua bênção, não passou por dificuldade? Claro, mas não foi com a dimensão que ele passou naquele momento, que ele estava passando naquele momento. Sem o favor de Deus, Jó novamente volta a indagar. Por que se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ele busca compreender o porquê Deus permitir o sofrimento. Então ele fala, se Deus é tão bom, como a gente pergunta hoje, se Deus ele é tão bom, por que nós sofremos? Por que? Se Deus é bom, é maravilhoso, por que o mundo é do jeito que é? Por que as coisas são do jeito que são? Por que isso? Por que aquilo? E nós perguntamos, irmão. Não adianta que a gente pergunta mesmo. E aqui, Deus, ele não vai falar, muitas vezes para nós, ele só vai falar para nós do nosso, por que a gente está sofrendo, se a gente vem em pecado. Ele vai mostrar para nós o nosso pecado, para nós vermos o quê? A nos redimir, a buscar perdão e reconciliação com Deus, e aí ele fala. Agora, Deus não fala, meus irmãos. Mas Deus fala. Vamos colocar, 99% Deus não fala porque a gente passa por prova, quando nós somos fiéis a Deus, claro. E aqui na parte 3, um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma vida dolorosa do sofrimento. E como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. Irmãos, é aí que está a questão. Para nós é fácil ler o livro de Jó. Para nós é fácil lermos um livro ao qual já está escrito o final feliz. Mas quando diz a nossa vida que está em construção, nós não sabemos o que vai acontecer depois. A gente sabe que Deus tem a vitória nas suas mãos para nos entregar, mas a gente não sabe quando vai ser isso, assim como aconteceu com Jó. Nós não sabemos, e isso que às vezes nos traz o lamento, que nos traz o drama, que nos traz os questionamentos, as indagações, é isso que nos faz às vezes sentir isso. Então aqui nós estamos vendo Jó e nós vemos que a vida ela tem isso mesmo, cheio de percalços e dificuldades. Essa é a nossa vida. E o que nós temos que ter? Paciência, paciência, paciência. Mas nem sempre é fácil ter paciência, ou nunca é fácil ter paciência numa situação como essa. Amém, meus irmãos? Agora a nossa conclusão. Nessa lição vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele. O patriarca não negou a Deus, nem o amaldiçoou. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor, que apenas o contempla, sem contudo participar do seu drama, tem dificuldade de entender o seu lamento. Principalmente quando ele se dirige a Deus. E o lamento de um corpo ferido, de uma alma que mesmo amando a Deus se derrama angustiada. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fique na paz.